igreja Deus é amor. Por quê? Você tem que ter cuidado com ela. Quero te dar duas razões pelas quais você deve ter cuidado, ficar com o pé atrás, pensar bem se você deve participar dessa igreja ou não, se você deve continuar nela ou não. Será que ela está ali aos moldes da palavra de Deus ou não? Eu só quero te trazer dois motivos. Eu poderia trazer outros motivos. Estudando a história dessa igreja, no próprio site da própria igreja Deus é Amor, só de estudar ali, tendo em mente a revelação da palavra de Deus, a gente já vários sinais de alerta ficam aqui na cabeça, ó, cuidado. Será que essa igreja aqui é uma igreja realmente que prioriza a sã doutrina ou tem desvios dentro dela, né? Só de ler ali a história você já fica assim com o pé atrás. E eu quero trazer aqui duas razões, dois motivos que você deveria considerar se você deseja permanecer nessa igreja ou não, se você deseja se filiar a essa igreja ou não, que eu acho que é importante você levar em consideração. Mas antes eu vou fazer duas coisas. Primeiro, pedir você que se inscreva neste canal, você deixa seu like, você compartilha, comente se quiser, tudo isso engaja esse conteúdo e ajuda a chegar em mais pessoas. E segundo, eu vou contar a história dessa igreja que talvez você não tenha conhecimento, e aí é importante te deixar inteirado antes de trazer qualquer tratamento, qualquer palavra a respeito da igreja. É necessário a gente conhecer do que a gente está falando, certo? Então, vou dar esse primeiro ponto e depois eu trago os motivos, né? Aqueles dois motivos que eu já falei, que nós precisamos ficar com o pé atrás a respeito dessa igreja. Então, bora lá? Bora lá. Primeiro, contexto brasileiro. Essa igreja, Deus é Amor, ela surge num período que no Brasil está tendo a segunda onda do neopentecostalismo no Brasil. Na década de 40, 50, o Brasil ele vem recebendo influência norte-americana a respeito de igrejas neopentecostais que tem essa influência carismática, né, os dons, a obra do Espírito Santo e essa ênfase no Espírito Santo e essas manifestações que são ditas do Espírito Santo dentro da igreja. Então, ela está influenciada, ela está dentro desse bojo que se espalha pelo nosso país. A história da igreja começa com seu fundador. O fundador da igreja foi Davi Miranda, que tinha um programa de rádio em 1961, e ele relata que nesse período ele teve uma revelação do Espírito Santo, dizendo para ele para inaugurar uma igreja, dando a ele até a data da inauguração. Então, foi através de uma revelação que este homem, que esse pastor teve, e aí essa revelação do Espírito Santo. Então, ele toma a decisão de abrir uma igreja, colocar o nome Deus é Amor, e escolher a data dessa inauguração, tudo baseado numa revelação que ele teve, e ele diz que foi do próprio Espírito Santo. Ela foi fundada em 3 de junho de 1962, com apenas 3 membros. Isso é relatado, né? Ele, sua esposa e sua irmã. E o foco desta igreja, a teologia dela, é voltada a curas, libertações, milagres. Então tem esse aspecto muito forte e chamou logo muita atenção, e dezenas de pessoas começaram a se juntar a ele porque queriam milagres em sua vida, milagres desse tipo. Pessoas que tinham problemas físicos iam até ele e participavam dos cultos e tal, e ali era dito que havia uma manifestação espiritual que curava as pessoas. E esta igreja, ela trouxe consigo também muitos costumes que se tornaram a marca dela com relação à vida, porque também ele falava sobre a santificação. Mas a santificação para ele era através de atos, era através de comportamentos que você aprendia e que você tinha que colocar em prática. Por exemplo, era proibido a mulher andar a cavalo ou de bicicleta, se depilar e cortar o cabelo.
É proibido ao homem usar camisa vermelha, porque a cor vermelha é associada à pomba-gira. E é proibido usar barba e bigode. Então veja, tem vários aspectos aí bem interessantes. São proibidos de assistir televisão, porque é a marca da besta. E Satanás mora nela. Então era outra questão que eles tinham, mas eles tinham um programa de rádio. Depois eles tiveram também programas de televisão. A internet você encontra conteúdos, né? Mas tem essa norma, ou pelo menos tinha, né? Mas assim, no site eu encontrei essas normas. São proibidos de visitar outra igreja, não podem ir à praia porque é um local de pecado. Quem não falar em línguas não pode ser obreiro e tomar ceia, porque eles entendem que a salvação e o recebimento do Espírito Santo tem que ser comprovado através do falar em línguas. Então, se a pessoa não fala línguas, ela não pode ser obreira e nem tomar ceia. E é proibido tomar banho sem roupa. Não sei se isso é até hoje, mas como é que ia ser tomar banho sem roupa? Eu tenho um tio que faz parte dessa igreja e aí eu sei que ele só anda de social, né? Eles têm aquela questão que não pode ficar sem roupa, porque se Jesus voltar e eles estiverem sem roupa, eles não vão poder ser levados, né? Pelo menos isso era o que meu tio falava. O futebol é de Satanás, então é proibido, bem como qualquer esporte. Então veja que eles têm muitas regras, muitos costumes para santificar, para buscar essa santidade. Então a santidade para eles é algo assim de fora para dentro, né? Você tem que ter esses tipos de comportamento para poder ter a vida, mostrar uma vida santa. Sobre o patrimônio dessa igreja. Eles inauguraram um templo em 1º de janeiro de 2004, que é o Templo da Glória de Deus, situado na Avenida do Estado, na cidade e município de São Paulo. Caravanas de estados do Brasil e outros países marcaram presença nessa data e é um templo gigantesco. Olha, repare só as dimensões. O templo tem 65 mil metros quadrados, quase 50 metros de altura, tem a capacidade para 60 mil pessoas, um estacionamento para 500 automóveis e 143 ônibus, 400 sanitários, 12 mil metros de escadas, 3 enormes elevadores, toda a área tem ar-condicionado, 200 vitrais coloridos, com vidros coloridos, 2 belíssimos pórticos e as cadeiras da igreja possuem 7 cores, símbolo das 7 cores do arco-íris. Então, eles gostam de coisas grandiosas, né? Esse templo aqui é para mostrar sua importância, sua riqueza, mostrar seu império. E muitas centenas de pessoas vão lá todos os anos, todos os cultos, para adorar a Deus, buscar cura, buscar libertação e coisas desse tipo. Hoje, a igreja conta com 17 mil igrejas no Brasil e fora do país ela tem espalhado por 88 países. É a 11ª maior denominação do país, com 845 fiéis e um patrimônio estimado de 86,3 milhões de reais. O Davi Miranda morreu em 2015. Ele deixou aos seus herdeiros uma agência turística, emissoras de rádio, dezenas de imóveis, salas comerciais e carros de luxo, além de aplicações financeiras. Há pouco tempo atrás, estava tendo aí na internet umas discussões porque uma briga na família Miranda. Depois que o seu patriarca morreu, a esposa dele assumiu ali a chefia da igreja e junto com ela, a filha mais velha assumiu ali a liderança. Mas tem netos dele e filhos que brigam para ser o dono, o representante, a pessoa que comanda a igreja. E aí tem acontecido brigas, divisões, conversas, não é? Porque o patrimônio é gigantesco. E ela tem esse aspecto, né, de empresa, que passa
a liderança e a gestão de pai para filho e por aí vai. Agora, isso posto, quero apresentar para vocês por que eu trago duas objeções a respeito dessa igreja. Primeiro, pela maneira que essa igreja começou, através de uma revelação. Revelação é muito complicado, porque nós temos uma revelação, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus foi transmitida durante 1600 anos para mais de 40 autores, e aí nós temos o cânon fechado da palavra de Deus. Então tudo que Deus quis falar para nós é através da palavra dele, da Bíblia. A igreja foi inaugurada com a descida do Espírito Santo. Jesus, ele volta aos céus e ele deixa a sua igreja, a sua representante, e essa igreja é inaugurada ali com a descida do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus, eles são as colunas da igreja, que eles transmitiram as doutrinas. O seu principal representante aí da doutrina é Paulo. O último que escreveu foi o apóstolo João, mas depois se encerrou a revelação e foi fechada. E isso é maravilhoso, termos a revelação fechada de Deus, porque impede que outras revelações e outras pessoas digam que Deus disse isso ou disse aquilo. Então por que você tem que ficar com o pé atrás? Porque se você falar, não, eu acredito porque foi uma revelação, você vai ter que acreditar também na revelação que Muhammad recebeu de Gabriel. Ele disse que recebeu do anjo Gabriel e surgiu aí o islamismo. Então você vai ter que falar também, olha, o islamismo também é de Deus, porque Muhammad recebeu a revelação. Joseph Smith também recebeu a revelação, e aí surgiu os mormons. Os adventistas, Ellen White também recebeu a revelação, e aí surgiu as doutrinas e a igreja adventista, e por aí vai. Então, por que a gente tem que ficar com o pé atrás? Por que a gente pode aceitar a revelação de Davi Miranda, mas a gente vai negar a revelação de Joseph Smith? Ou a gente vai negar a revelação de Muhammad? Não. Se você aceita uma, você tem que aceitar todas. Então veja o perigo, veja como é que é complicado. E porque em 1961, Deus falou, agora eu vou trazer uma revelação aqui, uma coisa nova, uma coisa que nunca aconteceu? Não tem nada para ser inventado, a roda já foi feita. Então isso daí é perigoso, a gente confiar em revelações. Porque a cada hora, a cada ano, a cada momento, pessoas podem se levantar e dizer, eu recebi uma revelação do Espírito Santo aqui para isso e aquilo outro. E você vai ficar indo atrás de revelação e revelação? É perigoso. Confie somente na revelação que está fechada, canonizada, que é a palavra de Deus, e fique com ela. Então tome cuidado quando alguém se levanta dizendo que teve uma revelação. Segundo aspecto, esse governo eclesiástico episcopal. É o sistema de governo dessa igreja episcopal. O que é isso, né? É quando é atribuído a uma pessoa só a autoridade dentro da igreja. Então a igreja tem dono. Uma igreja que tem dono é muito complicada. Como essa igreja, o dono era quem? Davi Miranda. Então a igreja era totalmente associada a ela. Ele faleceu. Agora quem é o dono? A família. Esse tipo de governo é empresa. Empresa tem alguém que idealizou ali alguma coisa, abre a empresa, aí depois ele morre, tem seus filhos, aí os filhos herdam. Tudo bem, normal. Empresa é assim. Mas não cabe a uma igreja este tipo de modelo de governo. Por que não? Porque a gente não vê respaldo bíblico nenhum para isso. Paulo, que é o grande exemplo que a gente tem, ele foi um grande missionário e foi pregando o evangelho e abrindo igrejas em diversos locais, mas ele não era dono. Ele deixava lideranças em cada local. E qual é o problema também? O dinheiro. Dinheiro é um grande problema. Porque o dinheiro, ele pode ser bênção, e ele deve ser bênção, como era
na época ali de Paulo, que a gente vê, por exemplo, os irmãos em Jerusalém estavam passando por dificuldade. Paulo levantou umas ofertas e levou aqueles irmãos. O dinheiro no Novo Testamento sempre é algo que é dito para abençoar os órfãos e as viúvas e para a expansão do reino de Deus. Acabou. Não tem enriquecimento de líderes, não tem enriquecimento de seus pastores. Paulo fala que o obreiro é digno do seu salário, mas é um salário para viver, não é um salário para enriquecer. Quem quer ser rico, 1 Timóteo capítulo 3 vai falar sobre as descrições, as orientações de quem quer ser pastor, de quem quer ser bispo, presbítero, né? Essa pessoa não pode ter ganância, não pode desejar ser rico. Se ela quer ser rica, ela tem que deixar o ministério, porque o ministério é marcado por uma vida de serviço ao Senhor, querendo ajuntar tesouros no céu e não nessa terra. Então, um líder que ele tem contato com o dinheiro da igreja, que ele recebe esse dinheiro da igreja e que ele que gere o dinheiro da igreja é muito problemático, porque ele vai ser afetado pela riqueza da igreja, pelo dinheiro que entra na igreja. Uma igreja séria, pastor não é dono de igreja. Igreja séria, ele tem um pastor, mas esse pastor pode ser excluído do seu cargo se ele cometer algum tipo de pecado passível disso, se ele, de repente, deixar mesmo o ministério por morte, ou porque ele se aposentou, ou porque ele resolveu não ser mais pastor, ele deixa o ministério, mas aquela igreja continua, porque a igreja é formada por cristãos, e esses cristãos é que gerem a igreja, através de uma assembleia. Existe transparência sobre o que entra ali nos dízimos, nas ofertas, o que sai, para onde vai. Pastor não pode ter acesso à conta bancária de igreja. Ele deve ter alguém contratado ou não, mas alguém fiel a Deus, que faça gestão desse dinheiro e que mostre, o dinheiro foi para abençoar a vida de órfãos, de viúvas, de pessoas necessitadas e para a expansão do evangelho. E não ele ter acesso a dinheiro. E muito menos a família. Que negócio é esse? O pastor morre ou deixa o ministério e aí a família agora é dona? Gente, cuidado. Igreja não pode ter dono. Famílias não pode ser dona de igreja. Pastor não pode ser dono de igreja. Pessoas entram e pessoas saem, mas a igreja deve permanecer 100, 200, 300 anos, no tanto que de anos que essa igreja tivesse, igreja que eu digo física, ela deve permanecer tendo a gestão da igreja através dos seus membros, pessoas sérias que fazem a gestão baseados na palavra de Deus, mas não tendo dono. Então, por que essa igreja e outras desse modelo, a gente tem que ficar com o pé atrás? Igreja não tem que ter dono. Pastor vende igreja, pastor abre igreja, pastor mexe com o dinheiro da igreja, tá errado. Porque não tem respaldo bíblico, porque é por isso que eu tô dizendo que tá errado. Não tem, gente. Você vê Paulo, você vê Timóteo, eles não estavam enriquecendo. Paulo falou que ele se fez pobre. Ele deu tudo que ele tinha, ele deu a própria vida dele. Esse é o modelo que deve ter até hoje. Um obreiro, ele pode sim receber um salário para que ele tenha uma dedicação maior ao ministério, mas não para o enriquecimento dele, para ele manter em dignidade ele e a família dele. E ele vai vivendo ali. Ele morre, ele deixa a igreja levanta outro pastor, não o filho desse pastor, não a esposa desse pastor. Então, essas duas questões, elas são muito sérias e tem que ser levado em consideração. Igreja que começa com revelação, porque o líder recebeu uma revelação, cuidado. Outras religiões também foram através de revelação e nem por isso a gente deve ir atrás, porque senão você não vai ficar em lugar nenhum, porque o que tem de revelação por aí. Segundo, uma igreja com a liderança única, de uma família sendo dona de uma igreja, de um homem dizendo que ele é o dono, tá erradíssimo, porque não tem respaldo bíblico. A igreja é de Cristo Jesus, constituída por pessoas. Dentre essas pessoas, Deus levanta a liderança
para orientar esses irmãos. Esse líder, se por algum motivo ele deixa o ministério, a igreja levanta outro. A igreja, sim, através da obra do Espírito Santo, outra pessoa é levantada. Mas não que a gente deve dizer que a igreja tem dono e depois a sua família é herdeira e a sua família é riquíssima, porque todo o dinheiro levantado pelas igrejas é enviado para esse líder, é enviado para essa família, é enviado para essa assembleia ali que cuida, que gere o dinheiro. Tá errado. O dinheiro tem que ficar na própria comunidade e ela gerir para cuidar do órfão, da viúva e para a expansão do evangelho. Então tome cuidado e medite na palavra de Deus para não ser enganado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Farei outros questionamentos também a respeito de outras denominações. Para quê? Para te ajudar a ficar no caminho certo e não ser enganado por aí. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você me acompanhar até aqui e até a próxima.